Olá, meus amigos e amigas, estamos retomando as nossas considerações sobre o Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco, a Lei 6123/68. Na nossa segunda aula, nós terminamos considerando o artigo 139, que trata de faltas. E agora nós vamos ainda continuar dentro do título Direitos e Vantagens, tratando da reposição e da indenização, ou mais precisamente, tratando dos descontos que podem incidir sobre a remuneração do servidor. Veja aí na tela, olha, descontos, e nós temos duas situações de desconto previstas na lei. Duas situações de descontos previstas na lei: a reposição e a indenização. Observe que elas estão tratadas no artigo 140, caput, e seus parágrafos. Mas antes da gente começar a considerar a lei, só um esclarecimento. Afinal, o que é reposição? Reposição é a devolução daquilo que o servidor percebeu a mais. Ou seja, ele restitui o que percebeu indevidamente. A indenização é outra coisa. A indenização, de fato, é pagamento por prejuízo, por dano que ele causou. Mas a forma de proceder, tanto em relação a uma quanto em relação a outra, está definida aqui, está detalhada aqui nesse artigo 140. Então, voltando ao texto legal, veja aí. As reposições e indenizações ao erário é cofre público, serão descontadas em parcelas correspondentes a 10%. Veja que a lei não diz até 10%, no mínimo 10%. Não, a lei diz parcelas correspondentes a 10%. Esse é o percentual da remuneração, provento ou pensão. Ocorrendo pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita de imediato em uma única parcela. E aqui vale fazer um esclarecimento. Veja, nós vimos que as reposições e indenizações são descontadas na forma da lei em parcelas de 10%. Mas suponha que você recebeu indevidamente R$10.000. A administração depositou na sua conta indevidamente R$10.000 a mais. E ela detectou este erro, esta falha, antes da próxima folha de pagamento ser rodada, ser processada. Ora, num caso assim, você vai devolver esses R$10.000 logo na próxima, ou vai ter, claro, compensados os R$10.000 logo no próximo pagamento, ou seja, na próxima folha. É disso que trata justamente esse parágrafo primeiro que lemos. Vamos voltar a ele, veja. Ocorrendo o pagamento indevido no mês anterior ao do processamento da próxima folha. Então, a administração percebeu logo. A reposição será feita de imediato em uma única parcela. Adiante. Se o servidor em débito com o erário, quer dizer, em débito com os cofres públicos, for demitido, exonerado ou tiver aposentadoria cassada, ou seja, essas são situações de rompimento do vínculo, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. E se não quitar no prazo de 60 dias? Aí, diz a lei, a falta de quitação implicará na inscrição do débito na dívida ativa. Então, perceba que na hipótese do vínculo do servidor ser rompido com a administração, seja por exoneração, demissão,
cassação da aposentadoria, a dívida que ele tem para com o erário deverá ser quitada na forma da lei em até 60 dias. Se ele não o fizer na forma da lei, então esse valor será inscrito, o valor que ele deve será inscrito na dívida ativa. Há mais ainda uma outra consideração a fazer, também com base no 140. Veja aí, na tela. É o que lemos, ou que temos, no parágrafo 4º, que trata de débitos resultantes do cumprimento de decisão judicial. Nesse caso, se a decisão vier a ser suspensa ou modificada com trânsito em julgado, então o servidor vai pagar à administração tudo o que recebeu com base nessa decisão que veio a ser suspensa ou modificada, e a devolução, essa reposição, será em valores atualizados. Então aqui vale um alerta, né? Às vezes o servidor fica feliz porque, em razão, por exemplo, de uma liminar ou de uma tutela antecipada, ele está recebendo um dado valor. Se amanhã essa decisão judicial cair, não é? E transitar em julgado efetivamente, o servidor vai devolver o que recebeu, por exemplo, como acabei de dizê-lo. E essa reposição terá valores atualizados. Então, é preciso saber disso, inclusive, na hipótese de querer receber, por exemplo, antes, sabendo, ou receber antes e festejar. Na verdade, há sempre um risco, sim, da decisão ser revertida, de transitar em julgado a decisão em favor do poder público e o servidor ter que devolver. Ok? É isso aí. Vamos adiante. Agora, nós vamos considerar o artigo 141, que diz que o desconto realizado por motivo de não comparecimento ao serviço ou para reposição e indenização à Fazenda Estadual incidirá sobre vencimento e gratificações, ou seja, o desconto não será calculado apenas sobre o vencimento base, mas sobre o vencimento e as gratificações, quer dizer, sobre a remuneração do servidor, como costumamos dizer. O 142 traz a proibição de vinculação ou equiparação, que está na Constituição Federal. Só para lembrar, vinculação é o atrelamento do cargo ou da remuneração do cargo, de um cargo X, à remuneração de um cargo Y, de modo que um aumento concedido ao cargo Y implique ou implica diretamente em aumento também para o cargo X. A situação é vedada na lei e também hoje está vedada na Constituição Federal. Às vezes a vinculação não é a um outro cargo, mas é ao salário mínimo, por exemplo. Essa vedação também existe, ou a vedação desse tipo de vinculação a salário mínimo, por exemplo, ou a outra verba remuneratória que não necessariamente ao vencimento base de um outro cargo, também existe, certo? Então, sintetizando, não é permitido, seja pela lei, seja pela Constituição, vincular a remuneração de um cargo à remuneração de outro, ou mesmo ao salário mínimo ou a outro fator externo, de modo a garantir-se aumentos remuneratórios automáticos. A equiparação também é proibida. A equiparação é uma relação, digamos, de atrelamento horizontal. É como se pegassem, como se fossem tomados, mais precisamente, dois cargos equivalentes e se previsse também que o aumento dado a um, ou se previsse que esse aqui, digamos, o cargo A, fique equiparado ao B. Dado o aumento ao B, também o A se beneficiaria. Isso é vedado, seja na lei, seja na Constituição Federal. Ok? Muito bem, vamos adiante.
O 173, ainda agora tratando de descontos, na verdade o anterior que vimos não trata de descontos, ele veda vinculação ou equiparação de qualquer natureza, né? Para efeito do vencimento do pessoal do serviço público. O 173, que está até deslocado na lei, mas eu trouxe aqui para junto do 140, esse sim, de novo, retoma o tema dos descontos. O vencimento e o provento não sofrerão descontos, além daqueles autorizados em lei ou regulamento. Nada a comentar, tudo muito simples, né? Agora, nós vamos tratar de vantagens. É evidente que nós não podemos falar sobre todas, mas destacaremos as duas certamente mais importantes. Antes, porém, é relevante, né, para não repetir o importante, é relevante dizermos que vantagens são valores que são acrescidos, são percebidos pelo servidor, além do que nós chamamos de vencimento no singular ou vencimento base. Dentre as vantagens, nós temos, por exemplo, gratificações, nós temos adicionais, nós temos indenizações. Aqui nós destacaremos duas das vantagens contempladas na lei. E são as duas mais frequentemente questionadas, em relação às quais mais frequentemente se vê perguntas em prova. Vamos lá? Veja aí. Antes de tratarmos de cada uma, além do vencimento, poderão ser conferidas ao funcionário as seguintes vantagens: ajuda de custo, diárias. Esse auxílio para a diferença de caixa não existe mais. O salário família hoje está disciplinado na Lei Complementar 28 de 2000, então dele não trata mais a Lei 6123 e gratificações. Em matéria de gratificações, há muitas leis no Estado, de modo que a disciplina do Estatuto, de um modo geral, não é mais tão relevante em matéria de gratificações. Os nossos olhos, então, se voltam para a ajuda de custo e para as diárias. Vamos considerar os aspectos mais importantes. Primeiro, qual é o pressuposto para perceber se a ajuda de custo? É o funcionário ter sido designado, mandado, de ofício, quer dizer, por iniciativa da administração, para servir em nova sede. Então, um esclarecimento rápido, mas oportuno. Se o funcionário mudou de localidade, ou seja, se o funcionário passou a trabalhar em nova localidade, em nova sede, por uma opção dele, em razão de um pedido dele, não faz jus à ajuda de custo. A ajuda de custo pressupõe ter sido designado para servir em nova sede de ofício, ou seja, por iniciativa da administração, ok? Vamos lá, voltando os olhos aqui, agora para a finalidade. Olha aí a tela. Qual é a finalidade da ajuda de custo? É ressarcir despesas de viagem e de nova instalação relativas ao funcionário. E a lei também já estabelece o teto da ajuda de custo, dizendo que não poderá exceder de 1 mês de vencimento. Finalidade: ressarcir despesas de viagem e nova instalação, e o valor não pode exceder 1 mês de vencimento. Agora, também a lei diz do momento do pagamento da ajuda de custo. Ela pode ser paga adiantadamente ao funcionário, ou seja, antes de ele passar a trabalhar na nova sede, ou, se ele preferir, já após estar na nova sede. Nenhuma complicação. O artigo 145 estabelece uma condição, uma outra condição, para que o funcionário faça jus à ajuda de custo.
além de ele ter sido mandado servir em nova sede de ofício, como já dissemos, diz a lei, o funcionário obrigado a permanecer fora da sede por mais de 30 dias em objeto de serviço perceberá ajuda de custo. Então, observe que a lei aqui vai estabelecer que o funcionário fará jus à ajuda de custo se for obrigado a permanecer fora da sede por mais de 30 dias em objeto de serviço. Então, só voltando aqui um pouquinho para a gente relembrar, certo? Ó, primeiro, pressuposto da ajuda de custo, ser designado de ofício para servir em nova sede. A finalidade, cobrir despesas de viagem de nova instalação. Valor não exceder um mês de vencimento. Momento do pagamento, pode ser paga a ajuda de custo antes do funcionário estar já na nova sede ou após já estar ele na nova sede. E período mínimo para o pagamento, veja, diz a lei, o funcionário é obrigado a permanecer fora da sede por mais de 30 dias. Perceberá aí a ajuda de custo, ok? Agora, e se ele receber a vantagem em questão, a ajuda de custo, e, por exemplo, não se deslocar, recebeu adiantadamente, como a lei permite, como a lei faculta, e não se deslocar. Não cumprir a incumbência que lhe foi imputada. A lei diz que ele deve restituir, salvo em algumas situações. Vamos ver aí o artigo 146, veja aí. O funcionário restituirá a ajuda de custo quando não se transportar para a nova sede no prazo determinado, olha, não se transportou no prazo previsto e determinado pela administração, ou quando, antes de realizar a incumbência, regressou. Nessa segunda hipótese, ele se transferiu para a nova sede. Quer dizer, ele se transportou, não quero usar o termo transferência para a gente não pensar em transferência em forma de provimento. Ele se transportou, mas regressou antes de realizar a incumbência, ou abandonou o serviço, ou pediu exoneração. Se ele regressou antes de realizar a incumbência, abandonou o serviço ou pediu exoneração, vai restituir. E a obrigação de restituir, diz a lei, é de responsabilidade pessoal e deve ser cumprida no prazo de 30 dias. Agora, existem exceções à obrigação restitutória. Vejam aí. Não haverá obrigação de restituir se o regresso do funcionário decorrer de determinação da autoridade competente. Primeira hipótese, ele regressou por determinação da autoridade competente. 2, se o regresso dele decorrer de doença comprovada. E 3, ou de exoneração a pedido após 90 dias de exercício na nova sede. Se ele pedir exoneração antes desse prazo, tem que restituir. Mas se pedir exoneração após 90 dias de exercício na nova sede, então ele não fica obrigado a restituir, como está a lei aqui a dizer-nos. Veja que a lei traz 3 situações que excetuam a obrigação restitutória. Ele ter regressado por determinação da autoridade competente. 2, conforme diz aqui a lei, né? O regresso decorrer de doença comprovada ou de exoneração desde que essa ocorra após 90 dias de exercício na nova sede. Certo, amigos? É isso aí. Como é calculada essa vantagem? A ajuda de custo. Artigo 147. Veja aí na tela. Sobre o vencimento do cargo, se ele vai para um cargo em comissão, sobre o vencimento do cargo em comissão que passar a exercer na nova sede, ou sobre o vencimento do cargo efetivo acrescido de gratificação,
quando se tratar de função assim retribuída. Imagine que ele vai exercer não um cargo em comissão, mas uma função de confiança, por exemplo. Incidiria aí o inciso 3 do 147. Ok? Muito bem. Agora, nós temos aí uma outra vantagem. As diárias, as tão conhecidas diárias. As diárias são uma vantagem que tem um perfil diferente da ajuda de custo. Você vai ver. Está lembrado do pressuposto para a ajuda de custo? Diria até mais. Vamos pensar primeiro na finalidade. Está lembrado da finalidade da ajuda de custo? Custear despesa de quê? Ou despesas de viagem e nova instalação, né? Instalação na nova sede. Mas e diárias? Para que serve? Qual é a finalidade? Qual é o pressuposto? Vamos lá, veja primeiro aí os pressupostos. Artigo 148. Ao funcionário que se deslocar de sua sede em objeto de serviço ou missão oficial, serão concedidas diárias correspondentes ao período de ausência a título de compensação das despesas de alimentação e pousada. Veja que aqui a gente já percebe uma diferença em relação à ajuda de custo, porque a ajuda de custo não é para cobrir despesas de alimentação e pousada, mas para cobrir despesas de viagem e nova instalação. Momento do pagamento. As diárias devem ser pagas antecipadamente. Veja que a ajuda de custo pode ser paga adiantadamente ou na nova sede. As diárias devem ser fornecidas antecipadamente, ou seja, antecipadamente significa antes do deslocamento que o funcionário vai fazer em objeto de serviço ou missão oficial. A lei também estabelece não valor, mas critérios para definição do valor. No Estado, esses valores, ou os valores das diárias, estão em decreto, de um modo geral, mas devem atender aos critérios do local, da natureza e das condições do serviço. Então, não confunda ajuda de custo com diárias. São vantagens que têm pressupostos, que têm finalidades, que têm regime jurídico diferente. Por exemplo, quanto ao valor, a lei não define o valor das diárias, nem mesmo estabelece um teto, estabelece critérios que devem ser obedecidos para a fixação do valor, o critério do local, o critério da natureza e das condições do serviço. Já no caso da ajuda de custo, diz a lei que não excederá um mês de vencimento. A lei mesma já estabeleceu um teto. Ok? Muito bem. Agora, existe ainda uma outra figurinha que está no 150 da lei, que são o que é relativo às despesas de transporte. Vamos ver. O funcionário que se deslocar de sua sede em objeto do serviço ou missão oficial fará jus, além das diárias, ao pagamento das despesas correspondentes ao transporte na forma determinada em regulamento. Então aqui só um ligeiro esclarecimento. Ora, suponha que eu sou um servidor público e vá me deslocar em missão oficial à capital do país, a Brasília, por exemplo, ou a uma outra cidade do estado de Pernambuco qualquer. As diárias não vão cobrir a minha despesa de transporte. As diárias cobrirão a minha despesa de alimentação e pousada. Entendido? Pela lei 6123/68, o servidor também faz jus ao correspondente às despesas de transporte. Agora, se é providenciado um transporte, ou no caso de uma viagem para um outro estado, se ele recebe as passagens aéreas, aí obviamente a despesa de transporte já foi implementada ou realizada pelo Estado. O importante é a gente entender que, à luz da Lei 6123/68, as diárias não têm por finalidade também
a cobertura das despesas correspondentes ao transporte. Entendido? Ok. Agora, existe uma figura na lei chamada concessões. E sob essa denominação das concessões, ficam abrigados uma série, ou fica abrigada uma série de direitos que o servidor tem. Alguns desses direitos, portanto, algumas dessas concessões são concessões de ausência e outras não. Você deve sim ler a partir do artigo 170 e ver, na verdade, essas diversas concessões. Mas nós vamos ilustrar. Veja, por exemplo, aí o que está na tela. Então vejam que no artigo 170 a lei traz concessões que a gente chama concessões ausência ou concessões de ausência. Veja, sem prejuízo do vencimento ou de qualquer direito ou vantagem, o funcionário poderá faltar ao serviço até 8 dias consecutivos, por motivo de casamento, é claro, casamento do próprio servidor, não é o casamento de outra pessoa, e falecimento do cônjuge, pais, filhos ou irmãos. Então, na prática, as pessoas se referem a esses afastamentos como sendo licenças, mas na forma da lei, na letra da lei, não são licenças, são concessões. Embora o efeito seja análogo, seja semelhante, né? Que é o de possibilitar que o servidor se ausente durante alguns dias. Mas nem toda concessão tem por objeto afastamentos ou afastamento. Vamos lá, veja aí, por exemplo, 171, será concedido transporte à família do funcionário falecido no desempenho de serviço fora da sede do seu trabalho. Aqui a gente tem o que se chama, ou que chamamos de concessão transporte. Essas expressões em vermelho são nossas, elas não estão na lei. Aqui é concessão de transporte à família do servidor que falece fora da sede do seu trabalho, para que a família possa, obviamente, ir até o local, tomar as providências que forem necessárias. Aqui temos outra figura muito conhecida, que é o auxílio funeral. Essa, na verdade, é uma concessão financeira. A família do funcionário falecido será concedido o auxílio funeral correspondente a 1 mês de vencimento, olha aí, ou provento. Em caso de acumulação, por exemplo, se ele ocupar 2 cargos, o pagamento do auxílio funeral corresponderá ao vencimento do cargo de maior padrão ou nível. Ele não vai receber o equivalente a 2 vencimentos, vai receber o equivalente a 1 vencimento. Agora, o vencimento do cargo de maior padrão ou nível. A despesa com auxílio funeral correrá à conta da dotação orçamentária própria, isso não é relevante. Então, observe que o auxílio funeral é pago à família do funcionário falecido. Na verdade, é uma verba para custeio das despesas funerárias. E a lei já diz que o valor é de 1 mês de vencimento ou provento. Ok? Muito bem. E o parágrafo 3º, olha que coisa interessante, estabelece que o pagamento do auxílio funeral, na verdade, obedecerá a um processo sumário que deverá estar concluído no prazo de 48 horas da apresentação. Fala em atestado de óbito a lei, mas na verdade a certidão de óbito, incorrendo em pena de suspensão o responsável pelo retardamento. Interessante é que a lei dá sim, e a gente compreende a razão, prioridade ao pagamento dessa vantagem ou dessa concessão que nós chamamos, que a lei chama de auxílio funeral. E diz até que quem der causa ao retardamento no pagamento da vantagem,
que, segundo a lei, deveria ocorrer no prazo de 48 horas, é passível de sofrer a penalidade de suspensão. Bom, nós vamos terminando por aqui o primeiro bloco da terceira aula, mas nós ainda continuaremos no bloco seguinte tratando de direitos e vantagens. Ainda ficaremos no título que aborda direitos e vantagens do funcionário público do Estado de Pernambuco, ok? Então, até o próximo bloco.